Olha só, a balança. Parece um símbolo super batido, né? A gente acha que já entendeu tudo sobre ela. Mas, a verdade é que o significado vai muito, mas muito além do que a gente imagina. Bora desvendar isso aí? Pensa rápido aí. Quando alguém olha para uma balança, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? É quase automático, né? Para todo mundo é praticamente a mesma coisa. Justiça. Exato, é essa palavra. É a resposta óbvia. Aquela conexão imediata que, a nossa cultura levou séculos para construir na nossa mente. Tá, mas e se essa história de justiça for só a pontinha do iceberg? E se esse objeto, que parece tão simples, na verdade guardasse os segredos da ordem social, do julgamento divino e, cara, até da estrutura do cosmos? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, para começar, vamos fazer o seguinte: vamos tirar a balança lá do tribunal e colocar ela bem no centro do poder. Porque antes de ser essa ideia abstrata, essa coisa de justiça, ela era, na prática, uma ferramenta de governo. Olha que interessante isso aqui. A parceria da balança com a espada. A gente tende a achar que são opostos, mas não são, não. São tipo as duas faces da mesma moeda do poder, sabe? A balança é a função administrativa, a ordem na cidade, a prudência. Já a espada é a função militar, é impor a verdade, é a ação na veia. Juntas? Aí sim, aí elas representam o poder completo de um rei. Ok, saímos da justiça dos homens e agora a gente dá um pulo direto para a justiça divina, porque essa ideia de que nossos atos vão ser literalmente pesados depois da morte, cara, isso é um negócio que aparece no mundo todo. É impressionante como é universal. E essa imagem, ela se repete em um monte de culturas diferentes. Pensa só. Lá no Egito Antigo, o coração era pesado contra uma pena. No cristianismo, quem faz isso é o arcanjo Miguel. Aí você vai para a Pérsia, para a Grécia, para o Tibete, tá lá de novo. É uma preocupação central da humanidade, né? A de que o que a gente faz tem peso e, uma hora ou outra, vai para a balança. Beleza. Então, até agora, a gente viu a balança pesando o que já aconteceu, certo? O passado. Mas é aqui que a história dá uma virada. E que virada! E se a balança não julgasse só o que passou, mas se ela decidisse o que ainda vai acontecer? O futuro. Essa passagem da Ilíada é, muito forte. Preste atenção, Zeus não está ali julgando os atos do Aquiles e do Heitor. Não, ele está pesando o destino dos dois. O prato do Heitor desce e pronto, o destino dele está selado. Acabou. A balança vira tipo um oráculo, um instrumento que não só revela, mas executa a vontade do destino. E essa ideia de medir o destino leva a gente para outra medição, a do tempo. Olha que louco. Cronos, o titã do tempo, usava a balança para definir quanto tempo cada um ia viver. E isso respinga até na astrologia. Por que o signo de Libra é uma balança? Porque ele marca o equinócio de outono, aquele ponto exato do ano em que o dia e a noite duram a mesma coisa. É o equilíbrio perfeito no ciclo do tempo. Agora a gente vai ampliar o zoom. Esquece um pouco a Terra, o tempo, o destino das pessoas. Agora a balança vira o símbolo do princípio fundamental que rege o universo inteiro. A coisa ficou séria. E essa imagem aqui do Yin e Yang ilustra a ideia de um jeito brilhante. Aquele movimento constante dos pratos da balança, um sobe, outro desce, é a representação perfeita dessa dinâmica universal. A noite que vira dia, a escuridão que vira luz, a matéria e o espírito. Não é uma briga, sabe? É mais como uma dança, um equilíbrio que está sempre em movimento e que forma a nossa realidade. Tá, então, se os pratos são essa dualidade toda em movimento, o que é aquele ponteiro no meio parado? O tal do meio invariável. Ele é a chave de tudo. Ele é o eixo do mundo. É o ponto de silêncio, de estabilidade, no meio de toda essa muvuca. É o centro que não se mexe e é por causa dele que o equilíbrio existe. Não é por nada que lá na China antiga chamavam a Ursa Maior, aquela constelação que aponta para a estrela polar, de balança de Jade. Bom, agora a gente chegou no ponto mais fundo na ideia filosófica que está por trás de tudo isso. Afinal de contas, o que diabos é o equilíbrio perfeito? E aqui está o pulo do gato. O equilíbrio perfeito não é sobre ficar segurando duas forças opostas para elas não brigarem. É ir além disso, transcender essa oposição. É quando voltar para um estado de unidade original, sabe? Aquela quietude que existia antes do universo se dividir em opostos, a fonte de onde tudo pode nascer. E essa busca pela unidade está em tudo que é tradição mística. No hermetismo falavam da ciência da balança para ligar o céu com a terra.
No esoterismo islâmico, tinha a balança das letras, que era um jeito de conectar a linguagem com a essência de tudo que foi criado. E para fechar essa citação da Kabbalah, dá a imagem final. Pensa assim, antes de qualquer coisa existir, tudo era uma coisa só, a unidade. A criação foi o ato de desdobrar essa unidade em duas partes, como os dois pratos de uma balança. Então, no fim das contas, a balança não é só um símbolo de justiça ou de destino, ela é um símbolo do próprio ato da criação. Então, da próxima vez que alguém vira uma balança, talvez não pense só em justiça. Vai pensar em ordem, em destino, no tempo, no cosmos. E aí fica a pergunta no ar. E se esse tal de equilíbrio que a gente tanto busca não for o objetivo final? E se ele for, na verdade, o ponto de partida silencioso de onde absolutamente tudo que existe nasceu?